Olá, seguidores. Vamos para um vídeo de previsão de rendimento para os fundos de papel, agora para o mês de fevereiro de 2026. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui pela perspectiva, pelos parâmetros utilizados aqui nessa previsão. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Olha, o mês de fevereiro costuma ser um mês bem fraco para fundos de papel, tá? Aqui a gente tem apenas 18 dias úteis, então isso afeta bastante a quantidade de juros aqui dentro do mês. E vai afetar principalmente os fundos CDI, que a parcela que depende da quantidade de dias úteis realmente é bastante afetada pela baixa quantidade de dias úteis, né? Tanto na parte pré-fixada, que é o prêmio, quanto na parte pós-fixada, que seria a Selic para os 18 dias úteis que a gente teve aqui no mês de fevereiro. Então, a expectativa aqui para esse mês é baixa, tá? Então, já não esperem muita coisa para esse mês. Aqui para os fundos IPCA, só se tivéssemos uma inflação bem alta, mas como esse não foi o caso, também deve sofrer bastante. Com relação aqui ao IPCA que vai ser utilizado aqui nesse mês de fevereiro. Olha, pelo menos a inflação de outubro e de novembro, eram inflações muito baixas, já ficaram para trás para a maioria dos fundos, tanto aqueles com defasagem de 2 meses, quanto aqueles defasagem de 1 e 2 meses. Então, a maioria dos fundos vai pegar esse 0,33% do mês de dezembro. Não é uma inflação alta. Na verdade, quando a gente olha aqui para o período do ano, ainda é uma inflação baixa, tá? Geralmente aqui nesse mês, dezembro, janeiro, a inflação costuma vir muito mais alta por conta de reajustes plano de saúde, eh, tarifa de ônibus, vários tarifas são reajustados aqui entre dezembro, janeiro e fevereiro. Fevereiro é o pior de todos, tá? Tem reajuste aqui na questão de mensalidade escolar. Mas, enfim, 0,33 é um valor intermediário. O Brasil aqui está vendo um período de inflação bem tranquila, tá? Por conta dessa questão do dólar fraco. Mas, enfim, não esperem muita coisa do rendimento aqui nesse mês de fevereiro. Para o mês de março, é que a gente vai ter em levar em consideração o IPCA de janeiro, que é um IPCA mais normal, mas pelo menos a gente tem um mês com 22 dias úteis. O mês de março não tem nenhum feriado, então vai ser um mês em que os rendimentos podem dar uma melhorada. Então fiquem atentos a, a esse ponto. Em relação ao comportamento dos fundos CDI, como eu disse, fundo CDI esse mês de fevereiro deve sofrer, mesmo a gente ainda tendo uma Selic de 15%, vocês devem observar uma queda significativa no rendimento dos fundos CDI, tá? A não ser que eles utilizem a reserva. Já para o mês de março deve ser bem melhor, porque ainda vai ter uma Selic bastante elevada, né? Vai ser o 14,75 ou 14,5, ainda por cima 22 dias úteis, então bastante tempo. Mas ok, agora vindo aqui para fazer comentários específicos para alguns FIIs que eu selecionei. Começando aqui por o RPR11, que eu acompanho de perto. Olha, por aqui a gente ainda deve ter 35 centavos por cota. Em tese, o rendimento poderia melhorar um pouco, porque já passou outubro e novembro, mas eu prefiro ter uma expectativa baixa, tá? Prefiro esperar menos e ser surpreendido positivamente do que esperar mais e acabar me decepcionando. Ok, vamos aqui para o próximo comentário, falar de KNHY11. Aqui no Kinea Yield, vamos ver qual que foi a minha projeção aqui utilizando a minha calculadora de rendimentos. Para KNHY11 aqui eu fiz uma estimativa de R$ 1 por cota.
mesmo a minha calculadora apresentando aqui um resultado de 1,08, já que aqui os fundos Kiné vão pegar uma inflação, vai ter uma melhorada, né? Que realmente os últimos resultados dos fundos Kiné têm deixado bastante a desejar. No entanto, como o KNHY11 tem que formar reserva depois do problema com o CRI Patiani, eu teria aqui uma expectativa muito baixa para os próximos rendimentos. Então, por isso, fazer aqui uma previsão de apenas R$ 1 por cota. Ok, vamos aqui para o próximo. KNSC11. Então, esse daqui vi algumas pessoas temendo uma queda do rendimento, uma queda ainda maior depois daquele default evitável que o fundo teve, né, com CRI Casa e Vídeo. CRI de varejista, novidade nenhuma que varejista quebrando aqui no Brasil, né? A Casa e Vídeo quebrou, acabou que comeu bastante da reserva aqui, consumiu 5 centavos de reserva aqui no mês de janeiro. Agora eles vão ter que ser conservadores para a manutenção para subir essa reserva novamente, né, para um valor próximo a 10 centavos, a um rendimento, que é mais ou menos o valor que o fundo vinha mantendo de reserva até então. Então, eu acredito que nesse processo de recomposição de reservas, a gente tenha um teto de rendimento ao invés de uma queda. Acredito que a Quiné vai optar por fazer essa reserva aos poucos. Então, é por isso que aqui, nos próximos meses, acredito que ele vai seguir aqui na casa dos 9 centavos aqui para KNSC11. Aqui tem alguns meses, aqui mais para frente, estou em cálculo até de um resultado de 11 centavos aqui no mês de março, tem uma maior quantidade de dias úteis. Mesmo assim, coloquei uma previsão de 10 centavos, mas pode até ser 9. Que a Quiné deve seguir bastante conservador aqui nos próximos meses. Então, para a KNCC, a previsão de apenas 9 centavos. Vamos aqui para mais algum outro. É, falar aqui sobre KNCA11 também vai exigir bastante atenção dos investidores. KNCA11 que teve aqui alguns problemas com a. Aqui o fundo tá com o CRI da raiz, né? Que provavelmente vai evoluir para uma inadimplência, está quase aqui na situação de recuperação judicial a Raizen. Aqui no relatório de janeiro eles colocaram aqui uma observação de que vem anunciando, acompanhando o estado aqui da empresa, temos que 2% do PL. E olha, se eles não tiverem vendido aqui com prejuízo, realmente eles vão ter aqui uma marcação a mercado aqui bem pesada, algo que pode acabar afetando bastante o resultado aqui do fundo, tá? Então, aqui para KNCA 11, em meia situação, eu não esperaria muita coisa, não. Viu quanto que eu coloquei aqui na minha previsão? Somente no máximo R$ 1 por cota. É isso mesmo, coloquei aqui R$ 1 por cota para KNCA 11. Eu teria expectativas baixas aqui para o FEAGro da Kinea. Ok, vamos aqui para. Aqui eu vou falar de outros fundos, depois eu volto em mais fundos da Kinea. Ok, com relação a CDI 11, o FINFA da Esparta. Olha, por aqui, eu acredito que a gente deve ter uma queda no rendimento, tá? Aqui é um fundo CDI, então deveria sofrer um pouco mais aqui com essas quedas no rendimento. Então, coloquei aqui uma previsão de 1,20 por cota aqui no mês de fevereiro para CDI 11. Eles pagaram aqui 1,32 no último mês. Então, fiquem aqui atentos ao rendimento aqui dos fundos CDI aqui no mês de fevereiro. Não é porque aconteceu alguma coisa ruim, não. É apenas a baixa quantidade de dias úteis. Vamos ver aqui de outro fundo também. É GAF11. GAF11 é no segundo dia útil. Olha, aqui eu fiz a seguinte previsão. Fiz previsão de 1,28 por cota.
Aqui eu não segui a minha calculadora, eu fui basicamente fazendo aqui na lógica, mais ou menos, na questão da quantidade de dias úteis. Aqui o rendimento do fundo varia entre 5 e 6 centavos por, por quantidade de dias úteis. Então, o rendimento de fevereiro vai ser próximo ao que a gente teve aqui no mês de novembro, quando foram 19 dias úteis. Então, aqui deve ser algo como 1,28, 1,26 ou até mesmo 1,24 aqui no pior dos cenários, aqui para EGAF11. Coloquei aqui um valor maior que talvez eles coloquem um pouco de reserva aqui nesse mês que teve menos dias úteis. Então, aqui para EGAF11, colocar uma previsão de 1,28 por cota. Com relação a Canuck 11, aqui o fundo raios aqui, né, indexado ao CDI. Aqui coloquei uma previsão de 1,20 por cota. Então, o rendimento é bem mais fraco, né? Muito por conta dessa baixa quantidade de dias úteis. A não ser que eles optem por fazer a utilização de reserva. Mas como o fundo ele acabou utilizando reserva ali naquele episódio do Patiani, estamos longe de uma nova emissão, eles ainda estão com caixa. Por aqui eu não acredito que eles vão queimar reserva para agora. Acredito que eles estão mais com uma tendência de é, acumulação de reserva do que de utilização. Então aqui para Canuck 11 também uma expectativa de 1,20 por cota. Ok, vamos ver o que mais que eu comento aqui. Pegando mais outro fundo que né, sobre Cacré 11. Para Cacré 11 coloquei aqui uma expectativa de 8 centavos. Cacré 11, lembrem que aqui o fundo tem uma defasagem de 2, 3 meses. Então aqui, no último mês, você pegou 0,09 de inflação de outubro e 0,18 de novembro. Agora sai esse 0,09 e entra aqui o de dezembro, 0,33. No entanto, ainda vai ter novembro aqui enchendo o saco do resultado. Então, aqui eu esperaria 8 centavos para Cacré 11. Então, por esse vídeo é isso, tá? Fazer um vídeo um pouco mais curto aqui com menos vídeos aqui nessa previsão. Mas é isso, peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.